Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimento, sobre tudo que faz a cabeça do mercado financeiro brasileiro, aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês sempre as melhores cabeças do mercado, gestores de investimento, empreendedores, executivos das grandes empresas brasileiras, para esse bate-papo aqui, levando a você, investidor profissional do mercado e telespectador aqui da BMC News, as piores perguntas com as melhores respostas, com a missão de torná-lo sempre um investidor melhor a cada dia. E para bater um papo com vocês hoje, nós tivemos aqui a presença do Roberto Pinheiro, CEO e fundador da Maidor, para contar um pouquinho sobre a experiência de empreendedorismo, sobre a experiência no negócio da Maidor, quais são as oportunidades que a gente vê, como esse mercado de real estate compartilhado pode ser ali uma oportunidade para você, ou como você pode surfar esta onda. Roberto, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui no Você com Dinheiro hoje. Obrigado pelo convite, Felipe. Maravilha, Roberto. Então, a gente traz aqui periodicamente empreendedores, né, para contar um pouco da experiência dele de empreender no Brasil, e naturalmente a gente observa as empresas antes de elas irem para a Bolsa, para quando vocês fizerem o IPO, a gente está bem posicionado. Com certeza. Mas eu queria que você começasse do começo, né? Então apresenta um pouco, fala um pouquinho para a nossa audiência o que é a Maidor. Legal. A Maidor é uma startup focada em casas de segunda residência. Casa de segunda residência é casa de praia, casa de campo e casa de montanha. Então a gente divide a casa de lazer, vamos falar assim. A gente vende ela de forma compartilhada em até 8 cotas. Então assim, a ideia é que o cliente ele pode comprar 1/8, ele pode comprar meia da casa, se ele quiser. Que ele use, que ele pague pelo que ele usa. Porque assim, muita segunda residência, a gente fez uma pesquisa pelo mundo, a média de uso de segunda residência no mundo são 40 dias. Então o que a gente fez? A gente fatia a propriedade em 8, cada proprietário tem direito de usar 44 dias por ano, e ele é dono daquele 1/8, ele é proprietário daquele 1/8. Então a ideia é fazer um uso mais inteligente do dinheiro, do valor da compra, e pagar pelo que você usa mesmo. Né? Para que você vai pagar 100% por um imóvel que você vai usar 10% do tempo? Você pode pagar 10% do valor para usar 100% do que você pagou. Né? Então essa é a ideia principal. Agora, de onde veio essa ideia, de onde veio esse modelo? A gente já vê modelo de compartilhamento em outros segmentos, mas para real estate você tem modelos de building, em que você já rateia no começo da construção, etc. e tal, mas de comprar a casa para fazer esse split das cotas, não costumo ver. Né? De onde veio essa ideia de começar a Maidor para esse segmento? Legal. O mercado de compartilhamento só está crescendo no mundo, e não só no real estate, né? Em todas as áreas do mercado. Eu sou do mercado imobiliário há mais de 20 anos e trabalhei muito tempo no mercado tradicional, construtora, incorporadora, tive uma incorporadora minha, fiz alguns lançamentos. E antes de lançar a Maidor, eu estava numa empresa de hospitalidade, que eu cuidava da área de desenvolvimento imobiliário para fazer hotel e fazer apartamentos de multipropriedade. Então eu tive um pouco de contato com tanto o mercado de hospitalidade quanto o mercado de compartilhamento, mas no multipropriedade tradicional, que é aquele quarto de hotel que você fatia em 26 a 52 semanas, mais para uso de férias em destinos turísticos. Mas a gente começou a estudar alguns modelos pelo mundo e me chamou a atenção uma empresa americana que foi lançada em 2019 e, curiosamente, tinha sido o unicórnio mais rápido do mundo. Os caras, com 6 meses de lançamento, estavam valendo $1 bilhão. Eu falei, o que esses caras fazem? Pois eles vendem propriedade de alto padrão, de forma compartilhada, mais um foco de segunda residência, onde o proprietário pode usar ao longo do ano inteiro a casa. A gente estudou melhor esse mercado e falou, não tem ninguém fazendo isso de forma profissional para alto padrão aqui no Brasil. Eu com bagagem no mercado imobiliário, na época eu trabalhava, o CEO da empresa que eu trabalhava, ele tinha uma bagagem muito forte de mercado de turismo e hospitalidade.
Então, o que a gente vende hoje é real estate, de forma compartilhada, e com serviço de hotel, com conforto de hotel. Então, a gente juntou nós dois, tanto a parte de real estate quanto a parte de hospitalidade e turismo. A ideia surgiu daqui, a gente juntou forças, a gente trouxe mais 2 sócios para a parte de tecnologia e na parte financeira. Começamos a estudar o mercado, fazer toda a parte de análise jurídica, olhar diversos condomínios. Eu rodei aqui em São Paulo, no interior, todos os condomínios, rodei na praia, todas as praias, todos os condomínios, para a gente montar nossa estrutura jurídica, começar a prospecção de imóveis e lançar a Maidor. Esse processo começou há quanto tempo? Você comentou que viu essa empresa americana em 2019. Então, é relativamente jovem o processo todo de concepção da companhia. Sim. A ideia de fundar a Maidor foi em 2021, mais ou menos 2 anos atrás, mas todo esse processo de análise de mercado, a gente fez uma validação de mercado, a gente fez mais de 50 entrevistas qualitativas antes de lançar a Maidor, para entender se o mercado se o modelo ia ser bem aceito aqui no Brasil, na praia, no campo, na montanha. A princípio, no começo era só São Paulo, né? Hoje a gente já tem uma expansão maior. Então a gente fez essa validação, contratamos os principais advogados imobiliários aqui de São Paulo para ajudar nessa estruturação jurídica e comecei a prospecção de imóveis. Então esse processo todo durou aí uns 8 meses. Aí depois a gente lançou nosso site e o lançamento oficial da Maidor foi em maio de 22, no ano passado. Maio de 22. Então, e nesse tempo, quantos clientes, vocês chamam de clientes? Como vocês nominam esse proprietário? Proprietários. São proprietários. São proprietários das cotas, mas a gente fala, eu tenho até 8 proprietários por casa. Quantas casas você tem hoje? Hoje a gente tem 20 casas na plataforma. A gente está presente aqui em São Paulo, no litoral norte. A gente tem casas em Campo Jordão e temos algumas no interior de São Paulo, Itu e região. A gente está com uma operação forte na Bahia, Praia do Forte, Trancoso. Já estamos estudando até algumas outras cidades ali na Bahia. Operação andando muito bem. Estamos ampliando para o Ceará, para Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Minas Gerais. Então a gente está já com essa expansão, algumas, por exemplo, Rio Grande do Norte a gente já está com casa à venda lá. Ceará a gente já tem casa à venda. Na semana que vem estou indo para lá porque a gente está prospectando outros imóveis, tanto Fortaleza quanto Jericoacoara. E são locais de desejo, né? Objetos de desejo, onde às vezes o cliente ele fala, vou investir um valor muito alto num bem, mas não vou usar tanto. Então a gente chega nesse momento e fala, não, tá bom, vamos comprar a casa, você usa a fração que você precisa, a Maidor cuida de toda a gestão, decoração e manutenção da casa, então não tem dor de cabeça com nada. E se o cliente ainda quiser, por exemplo, rentabilizar, colocar para alugar os dias que ele não vai usar, a gente faz a gestão de locação também. Uma coisa é a dor de cabeça de encontrar o imóvel, mobiliar e colocar ele para rodar. Mas outra coisa que muitas vezes freia ter uma segunda casa é a dor de cabeça de manter. Então, não é só o custo, não é só pagar lá, você vai ter que ter um jardineiro, piscineiro, não é só isso, mas você tem que contratar um jardineiro, aí perde aquele, aí tem que arrumar outro, vai montar ali um enxoval para casa, aí fica lá, se você deixa lá a casa de praia, chega um dia com seu filho pequeno, tem mofo na casa. Esse tipo de dor de cabeça ocupa muito quem usa a casa há pouco tempo. Sim. Como vocês têm dialogado com esses proprietários? Quais são as soluções encontradas para mitigar esse tipo de dor e a sua casa de lazer não virar mais dor de cabeça Exato. Do que solução? Cara, você tocou num ponto muito importante, que é uma dor de quem tem uma casa de praia e usa uma vez a cada 2 meses, por exemplo. Quando ele vai usar, ele chega lá, às vezes o jardim não está tão bem cuidado quanto ele esperava, a piscina está verde porque o piscineiro não faltou as últimas 2 semanas, o ar-condicionado não funciona, tem goteira no quarto do filho dele. Então, o nosso modelo, ele faz a manutenção preventiva para essas coisas não acontecerem. Então, o cliente tem que chegar lá e ele só tem que curtir.
A bomba da piscina está quebrada? Não, então a gente vai olhar isso antes. Então a gente tem um sistema que analisa, que faz checklist diário, checklist semanal, a gente cuida de todos os serviços, esses terceirizados, piscineiro, jardineiro, o caseiro, as faxineiras, tudo isso, a gente que cuida. Então o proprietário só chega e curte. Ele só vai lá para curtir. Então, embora ele seja proprietário, vocês fornecem serviço de manutenção. Ou seja, vocês, ele compra uma cota do imóvel, Isso. Ele é proprietário de uma fatia do imóvel. Depois você conta um pouco como é que é esse instrumento jurídico, estou curioso também. Uhum. Mas você compra uma fatia do imóvel, mas você pluga nessa cota um conjunto de serviços contratados com a Maidor para garantir o fluxo operacional daquele imóvel e tirar essa dor de cabeça do proprietário. Sim. Tem duas coisas que a gente cuida principais. O dia a dia, então, tanto a parte operacional administrativa, as contas. Eu não mando lá uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de condomínio, uma de IPTU para o cliente pagar. Ele paga um boleto único, onde já está tudo incluso. Além disso, a parte de manutenção, que a gente cuida. Então, tem uma central de manutenção responsável pela casa, eu tenho uma hostess que faz a recepção do proprietário quando ele chega e quando ele vai embora, do check-in e check-out, cuida das preferências dele. Eu tenho uma concierge que fica aqui no escritório, que ela cuida, ela sabe no detalhe que tipo de carne que você gosta, que tipo de cerveja que você gosta. Então, quando você vai entrar na casa, é tudo personalizado. Ele vai te ligar na terça-feira, vai falar, seu Felipe, você quer daquele jeito a geladeira? E vai preparar, te entregar um supermercado feito, por exemplo, se você quiser. Ou vai agendar um jantar num restaurante, ou vai agendar uma massagista, ou vai agendar um churrasqueiro para amanhã, um recreador de crianças. Então a gente tem tanto a parte de serviço de manutenção, parte chata, que a gente cuida, quanto a parte de experiências. Então a gente proporciona, apesar da propriedade ser compartilhada, o uso é exclusivo da família e super personalizado, entendeu? Então o nosso concierge, ele sabe a data do aniversário do teu filho, então ele vai ver que está aberta lá a agenda, ele vai te ligar e falar, não vai pegar já a semana do aniversário do teu filho? Vamos programar uma coisa legal para ele? Então tem toda essa parte de experiências também. Quando você monta... Então, quando você monta esse tipo de experiência, como é que é o custeio disso? Você é uma assinatura mensal com a Maidor? Mandatoriamente, quando você vende a cota, isso está plugado no contrato que você vai ter esse serviço de recorrência? Como funciona a estrutura financeira para o seu... A gente faz uma previsão de contribuição mensal, como se fosse um condomínio, onde estão as despesas ordinárias, mais essa parte de serviço, concierge, hostess, central de manutenção que eu te falei, e uma taxa de administração da Maidor. Esse é o normal do mês, né? Tudo que é extra, quero um jantar japonês. Aí a gente cobra e a gente tem uma taxa de administração em cima. Quero uma massagista, mesma coisa. Então a gente tem um book lá de experiências local e a gente fornece, a gente apresenta para o cliente antes dele chegar na casa. Né? E como é a construção do modelo de largada? Então, vocês, por exemplo, compram a casa e depois vendem as cotas, ou você tenta equacionar esse bid-ask? Então, você vai sondando com o mercado onde estão buscando oportunidades, e aí você captura as oportunidades de casas e fecha esse match. Como funciona a construção de cada uma dessas, cada um desses empreendimentos, que é comprar a casa, separar em cotas e encontrar esses proprietários? A gente tem algumas ferramentas de análise de demanda para entender migração de um lugar para o outro. Por exemplo, o cliente da Riviera, ele vem muito do interior de São Paulo. Então tem algumas cidades que a gente prospecta o imóvel na Riviera e a gente oferece ele em algumas cidades do interior. Tem muitos clientes que procuram. Por exemplo, a gente tem casa em Trancoso, o cliente de Trancoso, ele vem de Brasília, de Goiânia, de Mato Grosso, do Espírito Santo, de Minas Gerais, São Paulo e Rio. Então, assim, é hub, né? Então, a gente acaba ofertando. Então, a gente vai para esses locais, a gente procura oportunidade. Se
Tem alguma coisa que vale muito a pena comprar antes, a gente avalia. Se não, a gente assina uma opção de compra e aí eu vou entender com os proprietários para vender as cotas se tem interesse naquele tipo de ticket, né? Porque a gente também tem uma banda de valor de ticket de cota. Nosso ticket médio de cota é em torno de 650 a 700 mil reais, mas a gente tem cota de 200 mil reais até 2 milhões de reais. Então, a gente avalia isso também, como que é a demanda em relação ao ticket que a gente oferece. Então, são locais desejados, normalmente que já tem um mercado imobiliário consolidado, então a gente consegue ter muita informação de origem de demanda, como que tá a procura em cada lugar, tipo de ticket, como que é a liquidez dos imóveis, e aí a gente atua nessa frente de prospecção. Então essa estrutura, essa casa pode ter passado ou não pelo balanço da Maidor. Ela pode ser... Não, a Maidor sempre compra a casa e depois a gente passa ela para uma SPE. E aí, uma SPE é uma empresa específica, sociedade de propósito específico. Então a gente cria essa SPE por casa, cada casa nossa é uma empresa e a gente vende as cotas dessa empresa. Então cada proprietário, se ele comprar 1/8, ele vai ter 12% dessa SPE. E ele pode usar 44 dias por ano. Se ele comprar 2 cotas, ele tem 24% e pode usar 88 dias por ano. A Maidor sempre fica com um pedacinho, a gente fica com 4% das SPEs, para ter no mínimo 14 dias por ano para fazer manutenção na casa, é preciso trocar a pastilha da piscina, é preciso arrumar o telhado. Então a gente deixa uns dias para a gente e também para fazer essa gestão sendo sócio. Então a gente sempre fica com um pedaço dessa empresa. Certo. E quando você comentou sobre, para cada região você tem um desenho de onde partem as pessoas, onde está concentrado o interesse. Mas como você faz a prospecção desses clientes? Uma coisa, para você buscar as casas, provavelmente você, na verdade você até já trouxe alguns pontos, você vai conversando com eventuais parceiros de negócios, né? As imobiliárias e assim por diante, para ir buscar as oportunidades. Sim. Mas e para buscar os clientes? Onde você encontra o cliente da Maidor? Acho que tem duas frentes aí. Quando a gente entra num local novo, por exemplo, eu entrei na Praia do Forte. Eu tenho um parceiro local, que ele é um construtor, que já constrói casas de alto padrão ali. Ele já conhece o mercado. Ele me apresentou para várias imobiliárias. Então a gente tem os parceiros imobiliárias que ajudam a gente tanto a trazer casa, prospecção de casa, quanto a trazer cliente para comprar essas cotas. Então uma é o mercado local, que a gente usa o mercado já estruturado, imobiliário, né? Parceria com as imobiliárias, parceria com algum embaixador local. E também a gente tem uma agência que ajuda a gente na geração de lead online, e a gente trabalha bastante também a gente anuncia nos portais digitais com ferramentas online para você saber a pessoa que frequenta ali, tipo o lookalike, ou o cara que frequentou. Então tem algumas ferramentas aí online para atingir o público local. A gente tem muito público local, então, por exemplo, na Praia do Forte, a gente tem metade dos nossos clientes, ele vem de Salvador. A outra metade está espalhada. Então a gente pega, de acordo com ferramentas de locação também, onde você consegue entender essa migração, aí a gente ativa cada cidade, cada estado. Como modelo de negócio para a Maidor, né? Você, eventualmente, quando faz essa ponte, compra o imóvel, monta a SPE e distribui as cotas, você tem um consumo de caixa por um tempo. Então, expandir o negócio é muito caixa demandante? Cara, assim, normalmente a gente, como eu te falei, a gente assina algumas vezes a opção de compra do imóvel por um período, aí eu vou atrás dos clientes, monto um grupo de 3, 4, 5, até 6, exerço essa opção. Então, a gente tem uma inteligência aqui nesse caixa. Então, a gente, como eu falei, se tiver oportunidade, tá vendendo ali barato, vale a pena, a gente avalia, eventualmente monta até algum veículo para comprar essa casa.
Mas a gente faz essa inteligência de caixa para não sair com um caminhão de dinheiro na frente e, eventualmente, errar o produto, a gente coloca em xeque o caixa da empresa, né? Então, esse cuidado a gente tem também. Quanto tempo geralmente leva entre vocês iniciarem uma incursão em um determinado projeto até vocês fecharem esse ciclo inteiro e ele estar em operação? Normalmente, o início da operação dura de 90 a 150 dias. 3 a 5 meses. Essa é a média. Desde que o imóvel foi prospectado, a gente ou assinou um contrato ou opção de compra e começou a divulgar ele nas mídias online ou através dos parceiros locais, de 90 a 150 dias. Você comentou, antes até de a gente entrar, você comentou um pouco da sua expansão geográfica, que começou aqui em São Paulo, hoje vocês já olham outras regiões do Brasil. Você tinha me comentado antes de o programa começar sobre oportunidades já no exterior. Como vocês veem esse processo de internacionalização? Eu achei muito interessante, e geralmente a gente conversa com vários empreendedores aqui, e o mercado brasileiro, por ter uma demanda local expressiva, um mercado grande, muitas vezes o Winning Brasil vem antes de pensar em qualquer iniciativa de expansão geográfica para o exterior. Mas isso acaba limitando a gente, porque depois que você pensou um modelo de negócio que é muito baseado nas localidades, expandir globalmente fica difícil. E eu achei interessante você trouxe esse ponto de já olhar para mercados fora de Brasil também. Como foi essa visão? O que vocês já estão olhando? O nosso modelo de segunda residência, ele funciona em qualquer lugar do mundo. Então, qualquer lugar que tenha uma casa de segunda residência, uma casa de lazer, o nosso modelo é replicável. Estados Unidos, Europa, Brasil inteiro, América Latina, México, ele é replicável. Como a gente entra sempre através de algum parceiro local forte, tanto para me ajudar nas são 3 coisas, né? Prospecção de imóvel, vendas e também legislação. Se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, eu vou entrar lá, se eu não tiver um parceiro local, eu vou apanhar, até entender como que é a legislação local, eu vou apanhar um tempão. Então é mais fácil eu entrar com algum parceiro forte, local, que já conheça o mercado. Então a gente sempre entra através de um parceiro local, que pode ser um incorporador, pode ser um consultor, pode ser uma imobiliária forte. Ou às vezes até que é só um embaixador que conecta os pontos todos. Então hoje a gente já está olhando o mercado nos Estados Unidos, a gente está olhando Flórida, estamos olhando Miami, região, e Orlando, com alguns parceiros importantes lá. Tem muito essa questão de migração do Brasil para lá. Tem muito cliente que vai direto para Miami, usa 30, 40 dias por ano. Às vezes ele gosta de ficar num local, mas eventualmente esse local não está disponível. Então, se ele tiver a casa dele com 44 dias, ele pode usar e ainda, se a legislação permitir locação de curta temporada, a gente faz essa gestão também com auxílio do parceiro, essa gestão da locação. E tem também uma migração lá dentro do próprio Estados Unidos, né? Você pega o meio ali dos Estados Unidos, que vai para a Flórida, para eles faz total sentido esses dias, né? Então, assim, a nossa expansão, desde que eu tenho um parceiro forte que me ajude nessa questão da legislação, no prospect e na venda, eu posso ir para qualquer lugar, e sem ter uma estrutura muito pesada. Porque nesse modelinho de fazer as opções de compras, procurar o cliente, a gente consegue, sem ter uma exposição de caixa tão alta, fazer essa expansão. E como vocês encontram esses parceiros locais? Muita gente procura a gente e a gente também procura. Normalmente quando eu vou entrar numa cidade, eu vou atrás de quem são os principais incorporadores, quem são as principais imobiliárias, formadores de opinião do local, empresários, para ajudar a montar essa rede de parceiros, né? Não adianta a gente se aventurar um mercado que a gente não conhece tão bem sem ter essa parceria, né? Você comentou sobre a possibilidade de locação. E aí trazer para a legislação local, que eu acho que está um pouco mais próxima e mais sedimentada. Eu sei que muitos condomínios já vêm aplicando, até por questões vinculadas aos próprios aplicativos de difusão
de aluguéis, né, restrições à locação. Sim. Geralmente eles enxergam esse modelo de unidade compartilhada como um fator restritor. Vocês têm tido dificuldades em entrar em alguns condomínios por essa resistência a ter mais de um proprietário? Cara, assim, a questão da locação, respondendo 2 etapas. A questão da locação, se o condomínio não permite, a gente também não permite. Então, assim, a minha regra, ela é igual ou mais restritiva do que o condomínio. Então, eu olho a convenção de condomínio, tem um regulamento de uso da casa, ela é igual ou mais restritiva. Então, sempre quando eu entro no condomínio, eu falo, cara, minha casa vai seguir a convenção de condomínio. A minha casa vai ser a mais bonita do condomínio porque eu tenho manutenção periódica. O nosso modelo societário, como a gente compra a casa numa empresa e os sócios dessa empresa usam a casa, eu não tenho questionamento. Como se fosse uma holding familiar com 4 irmãos e os 4 sócios usam a casa. Então, não tem. Locação, sigo a regra do condomínio. E propriedade, os sócios da casa usam a casa. Como qualquer empresa que tem mais de um sócio e usa a casa. Isso acontece muito. Se você olhar os condomínios, grande parte das casas estão em PJ com mais de um sócio, entendeu? Então, quanto a isso, eu estou tranquilo. Aí, sobre restrição, alguns condomínios realmente estão restringindo. A maioria em primeira residência, tá? Então, se você pegar, por exemplo, aqui em São Paulo, o prédio que eu morava, eles proibiram a locação de temporada. Mas por quê? Mais de 90% das famílias são moradores e os outros 10% tinha troca todo dia, ficava o pessoal às vezes estranho no condomínio e proibiram. Mas na segunda residência, grande parte das pessoas que têm a casa, eles não usam mais de 30, 40, 60 dias por ano. Então a locação, 90% das pessoas já fazem a locação. Então, destinos turísticos, acho difícil ter essa proibição. E na hora de construir essa amarração para distribuição de cotas, o caminho, você comentou, foi via SPE. Então, eu compro a casa via SPE e vendo as cotas da SPE para os proprietários. Eu compro a casa pela Maidor, integralizo ela na SPE e vendo as cotas dessa SPE para os proprietários. Então, você vai ter uma porcentagem dessa empresa que é dona da casa. E liquidez para isso? Se você tiver a pretensão de sair do investimento, vocês mesmos, não sei se isso já aconteceu, porque ainda é relativamente novo o modelo, mas vocês mesmos negociariam entre os possíveis compradores aquelas cotas? A gente tem, quando um proprietário compra a cota, a gente coloca um período de lock-up de 1 ano, então 1 ano ele não pode vender. Depois de 1 ano ele pode vender. Se ele quiser ir ao mercado, ele pode ir. Se ele quiser usar a plataforma da Maidor para a gente ajudar ele a vender, a gente pode. Mas vamos falar assim, você teve uma proposta de venda daqui a 1 ano, o que a gente coloca no nosso acordo de sócios é que a Maidor tem a preferência na aquisição. Então, se você receber uma proposta de X valor, você me oferece, eu tenho 15 dias para exercer. Se eu não exerci, a gente oferece para os outros proprietários, os outros 7. Se ninguém exerceu, você pode vender normalmente, pelo valor que quiser. Pelo mercado. Quer usar a plataforma da Maidor para vender? Também pode. Aí a gente vai ofertar e vai ao mercado também, como a gente vai com as nossas cotas primárias. É semelhante ao processo de colocar o seu próprio imóvel para vender numa administradora. Você pode bater na porta da Maidor, a gente tem ali o feed de colocação. Sim. E aí vocês abrem aquele mercado e vai ser a força de venda que vocês já têm para colocar os outros imóveis que estão novos. Vai ser mais um imóvel lá dentro do nosso portfólio. A gente coloca lá essa cota. Maravilha. Pessoal, estamos aqui batendo esse papo com o Roberto Pinheiro, CEO e fundador da Maidor, sobre esse mercado de real estate compartilhado, como funciona esse negócio por dentro, quais são as oportunidades e como ele tem funcionado, de onde vieram as ideias nessa missão aqui do Você com Dinheiro, o programa que traz para vocês tanto as principais mentes do mercado financeiro brasileiro, quanto esses empreendedores para compartilhar suas histórias, compartilhar seus insights, para tornar sempre você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da BMC News, um investidor melhor a cada dia, nessa parceria entre Com Dinheiro e BMC News, para, de novo, mantê-lo sempre muito bem
informado. Se você está aqui nos acompanhando, conhece aqui o nosso trabalho, quer nos conhecer, você vai estar lá na Expert da XP nesta semana. Aproveite para passar lá no nosso stand e conhecer a gente. Vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente. Nós receberemos vocês de braços abertos. Passa lá, vai ser sempre um prazer conhecer vocês. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro de hoje. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo hoje com Roberto Pinheiro, CEO e fundador da Maidor, sobre o mercado compartilhado, o mercado de real estate, compartilhar as oportunidades que formam esse mercado, de onde veio a ideia da empresa, como surgiu esse modelo, né? E mesmo os insights aqui, sempre trazendo esses empreendedores para o bate-papo, para enriquecer aí esse horário com vocês, para vocês, investidores, profissionais de mercado e telespectadores aqui da BMC News, saírem aqui do programa cada dia um pouquinho melhor, né? Roberto, a gente comentou bastante no último bloco sobre o modelo, né, da porta para fora. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como foi a formação, a constituição da empresa da porta para dentro. Vocês chegaram a receber rodada de investimento? Se foi o processo de construção foi todo bootstrapped? Como foi a remada da Maidor até hoje? Então, como eu falei, a ideia surgiu em meados de 2021, um pouco mais de 2 anos atrás. E aí, os sócios fundadores, a gente trouxe a bagagem do mercado imobiliário, mercado de turismo, hospitalidade, mercado financeiro e mercado de tecnologia. Foram os 4 sócios fundadores naquele primeiro momento. Eu iniciei esse trabalho inicial de tanto jurídico quanto prospecção de imóveis, que foi um trabalho de back aí, mais ou menos 6 meses, antes da gente ter um site estruturado, ter um pitch deck estruturado. No começo de 2022, mais ou menos em janeiro, fevereiro, a gente
iniciou uma rodada de captação de investimento, já com o site no ar, com algumas casas prospectadas. O primeiro ano foi os sócios mesmo que aportaram, suportaram todas as despesas. Daí no começo de 2022 a gente fez essa abordagem mais de captação de investimento. Aí em maio do ano passado a gente fez a primeira rodada, né? Uma rodada de seed. E a gente captou esse primeiro recurso para rodar os primeiros anos. Foi via fundo? Foi um fundo de venture capital do Espírito Santo e uma holding que já tem investimento em diversos empreendimentos real estate no Brasil. A gente fez a primeira rodada um valuation de 50 milhões e isso foi em maio do ano passado. Maio do ano passado. Então foi bem no começo da operação. Já foi. Trouxe. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem perguntas aqui que são aquelas perguntas um pouco mais difíceis, mas a gente está aqui para fazê-las, né? Quando o aporte já é estritamente direcionado a crescimento, a operação as is, ela gera caixa ou não? Você precisa ainda por um tempo de caixa para manter o ciclo operacional? A primeira captação foi muito investimento em equipe, em sistemas, marketing, como eu falei, alguma oportunidade de imóvel específica. Hoje a operação a gente já tem faturamento, já tem geração de caixa, mas ainda queima um pouco de dinheiro, porque a gente está investindo ainda, né? Sim. Então, as principais ferramentas de tecnologia, ferramenta de marketing e alguma oportunidade imobiliária. Esses são os principais pontos. E equipe, obviamente, né? Porque eu não consigo tocar sozinho a empresa. Então, a gente tem toda a parte de marketing, vendas, estrutura administrativa e financeira. Então, a gente tem uma equipezinha lá. Mas é isso. São quantas pessoas hoje? Hoje a gente está em 11 comigo. Mas ainda bem enxuto. Se a gente pensar na rodada do ano passado, 50 milhões. Mas a gente tem os parceiros locais, né? Claro. Por exemplo, eu tenho um parceiro lá na Bahia, que ele é meu embaixador comercial da Bahia, que ele ganha tudo no variável. Então ele tem participação nas vendas que a gente faz no local. Então, como se fosse meu sócio local. Todos os lugares que a gente entra com esse tipo de parceria. E tem as equipes também que estão embaixo das SPEs, né? Então, a casa vai arcar com um pedaço da host, um pedaço da faxineira, né? Que eventualmente são terceirizados. Dependendo da casa, tem um funcionário próprio. Então, a estrutura funciona bem. E como você operacionaliza a contratação desses parceiros locais? Digo, a parte de infraestrutura, eventualmente zeladoria e assim por diante. Como você tem um book, um manual de como você vai contratar quando você abre uma nova praça? Como eu sempre tenho esse embaixador ele tem muito contato local. Então ele vai me abrindo portas. Eu apresento esse empreiteiro que vai me ajudar na manutenção do imóvel. Te apresento essa empresa que faz já parte de host, que já eventualmente já é de alguma pousada. Então isso ajuda muito, né? Essa questão da parte local. Já pulo 3 casas ali no tabuleiro, entendeu? Então isso com certeza já facilita a nossa entrada em praças novas. Você já consegue ter, por exemplo, uma padronização desse serviço para cada praça? Quando você puxa esse parceiro, você tem um manual ali que ele vai seguir, by the book, do que ele precisa fornecer para estar no padrão de qualidade MyDor, por exemplo? Acho que na parte de prospecção de imóveis, a gente tem a curadora imobiliária e a gente faz o briefing, que tipo de casa que a gente quer atuar em determinada praça, normalmente com tickets diferentes. Então, vou trabalhar inicialmente 3 casas nessa praça. Aí eu pego uma com tickets que não são concorrentes. Sei lá, uma de 500 mil, uma de 700, uma de 1 milhão, por exemplo. Então a gente vai prospectando casas, sempre com a curadoria MyDor, para a gente manter o nosso padrão de qualidade da casa,
mas eventualmente um condomínio é mais valorizado que o outro, um está mais perto da praia, o outro é pé na areia, o outro é vista mar. Então essas coisas também variam, o preço obviamente varia. Então a gente monta um portfólio para entrar na praça. Isso é uma coisa. Na parte de serviços, a gente estuda bastante o mercado, tem os nossos parceiros operadores que já fazem a operação de hospitalidade local. Então a gente traz um cara que já tem esse know-how. A gente treina com o enxoval da Maidor, então eu tenho a Universidade Maidor, que é treinamento tudo online. Então a faxineira que vai entrar, a governanta, a hostess, ela assiste ali as aulas, né, da Universidade Maidor. Eu tenho todos os manuais de como que é o check-in, check-out da casa, o que tem que olhar, o que não tem que olhar. A gente tem um sistema de manutenção da casa. Então isso é super organizado, para a gente manter o padrão. Uma casa nossa em São Paulo tem que funcionar muito parecida com a da Bahia, com a de Fortaleza e assim por diante. E como esse relacionamento na outra ponta com o proprietário, para que, por exemplo, são todos proprietários daquela residência, mas como inevitavelmente, eventualmente você vai usar um período e você não vai ser o próximo a usar. Como garantir essa fluidez para que um proprietário não eventualmente danifique o imóvel, não use da maneira incorreta e isso prejudique? É aquele conflito de agência, né? Você Sim. é responsável pela ação, mas você não colhe integralmente os efeitos. Ou como você nutre essa relação? Sim. É bem importante isso, né? Porque é a preocupação de vários clientes. Como que eu sei que o meu sócio não vai quebrar a TV? Sei lá. A gente tem dentro do nosso regimento da casa super restritivo, que quem quebrou vai pagar, se for reincidente tem multa. Então, quando a hostess, na saída do proprietário desses dias, ela vai lá e vê se tem alguma coisa danificada, no mesmo momento a gente já manda no check-out, se danificou o sofá, por exemplo. Não questão de uso, né? Porque às vezes questão de uso já está dentro do fundo de reserva da casa. Então a gente tem um fundo de reserva ali que é para cobrir uso. Então o sofá lá ficou 2 anos sendo utilizado, uma frequência de 70% a 80% do ano. Então bom, tem que trocar o tecido. Isso já está no fundo de reserva da casa. Mas se for mau uso, aí a gente cobra do proprietário que usou. Não é como você alugar o salão de festas do teu prédio, se você quebrar alguma coisa, lá você é responsável. É a mesma dinâmica. Então a gente faz essa análise na saída de cada proprietário. Se teve coisa danificada, a gente já manda uma notificação e já cobra o valor desse dano. Então você tem o natural desgaste. Vamos pegar o exemplo do sofá. Natural desgaste do sofá, você prevê no próprio fluxo de serviços, de tempos em tempos, você vai fazer aquela troca, porque é o desgaste natural. Sim. Derrubei o vinho no sofá, manchei ali o sofá e eu vou ter que ser o responsável por aquela manutenção específica. É isso. Você é o dono da casa. Se tem um oitavo, durante o teu uso aconteceu isso, às vezes é uma mentalidade derrubar o vinho. A gente coloca proteção, tudo que der para limpar ali a própria faxineira, beleza, mas se tinha que mandar o sofá para lavar, quem derrubou vai arcar com isso, né? É a tua casa. Você arcaria se você derrubasse no sofá da tua casa. Então é a mesma coisa. O compartilhamento geralmente é usado para alavancar ou para redução de ticket. O que eu quero dizer com isso? Imagina que o proprietário, você comentou de cotas de 200 a 2 milhões. A gente está falando de imóveis de 600 a 16 milhões. O proprietário que vai bater lá na cota de 2 milhões, geralmente é o proprietário que buscaria o imóvel de 16 e usa isso como redução de ticket de entrada, ou é o proprietário que buscaria um imóvel de 2 e aproveita essa alternativa para alavancar o imóvel e para um imóvel melhor? Eu acho assim, o proprietário quer estar naquele lugar. Então, por exemplo, eu quero estar na Praia da Baleia. Então, hoje na Praia da Baleia, casa pé na areia custa tanto, casa atrás da rua custa tanto, casa lá mais para trás custa tanto. Ele já sabe mais ou menos o mercado. Ele quer estar ali. Mas ele também sabe que ele não vai usar todo fim de semana. Então, às vezes ele pagar um valor muito alto por um imóvel que ele não vai usar
vai usar uma vez por mês, ou vai usar uma vez a cada 2 meses, então não faz sentido ele comprar o imóvel inteiro. É melhor ele comprar a cota, alguém vai administrar por ele, e ainda tem a possibilidade de comprar um outro imóvel. O que a gente fala é isso, a Maidora não é só a segunda residência, ela pode ser a terceira, a quarta, a quinta. Eu não quero que, a pessoa que usa outro fim de semana quer comprar a casa inteira, maravilha, compra a casa inteira. Mas comigo, você pode comprar uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa na montanha e uma casa na Bahia. Às vezes você vai ter 4 casas por metade do valor de uma casa inteira, entendeu? Então, assim, aí você vai ter flexibilidade para você usar durante metade do ano as suas casas, entendeu? Então, essa é a possibilidade. Eu já tenho a fazenda, tá bom. Mas aqui você pode ter diversas opções, né? Essa que é a nossa ideia. E uma coisa que eu sempre falo aqui hoje, que a plataforma, o modelo de negócio, a plataforma que a Maidora entrega, você vai pagar pelo que você usa da casa na compra. Você vai pagar a manutenção dividido por até 8 proprietários. Você não tem dor de cabeça de gestão, manutenção, decoração, porque a gente entrega a casa com flor no vaso, limpinha, cheirosa, com a bomba da piscina funcionando e sem a piscina estar verde. Legal. Experiência personalizada. Então, também, a casa é compartilhada, a propriedade é compartilhada, mas o uso é exclusivo. E a experiência é personalizada. A gente cuida disso tudo. Não vou usar os 44 dias porque a casa é no Nordeste. Por exemplo, eu moro em São Paulo. Tá bom. Usa o tempo que você quiser, o resto você pode colocar para locação e a gente faz a gestão completa. Anuncio nos portais, cuido do cliente, faço check-in, check-out e recebe o dinheiro. Tá bom, mas a casa é compartilhada com outros 7, eu só vou ter o Réveillon a cada 8 anos. Tudo bem, a gente tem uma parceria com a Marriott Vacation, que é a maior operadora de hospitalidade do mundo. Eles têm 3.200 resorts pelo mundo inteiro, onde você pode trocar uma semana na baixa temporada na tua casa da Riviera ou da Bahia, de Trancoso, por um Réveillon em Cancún, na Disney, em Paris, em diversos lugares. Então, assim, a gente fala que a gente tem a solução completa para a segunda residência, porque todas as dores aqui a gente consegue resolver. Você paga pelo que você usa, você racha a conta, pode rentabilizar, e eventualmente uma data que pega uma semana de baixa que você não usaria, troca por uma semana de alta em qualquer lugar do mundo. Então essa é a nossa plataforma. Então, se eu quiser, por exemplo, eu gostei do modelo de vocês, e eu quero, por exemplo, fazer uma alocação de uma unidade de vocês específica para, primeiro, quero testar o serviço, segundo, quero eventualmente o serviço de vocês, porque eu já sei como funciona o seu padrão de qualidade. Certo. Eu consigo contratar, por exemplo, um período, uma temporada direto na plataforma de vocês, ou o que vocês fazem é lançar em outras plataformas abertas, como um Airbnb, um Booking, e vocês fazem o serviço de anúncio só? Então, são duas questões aqui. Se eu vendi as 8 cotas, eu não tenho mais cota lá. Tenho só os meus 4%, que é da manutenção, e a gente não aluga esses dias. O proprietário, se ele quiser disponibilizar essa semana, X tal semana, aí a gente usa as plataformas para... A gente usa a nossa e usa as terceiras também para alocação. A semana do proprietário. Em casas que eventualmente eu ainda tenho cotas, eu tenho casa na praia aqui que eu ainda tenho 4 cotas, por exemplo. Aí as semanas que são minhas ainda são da Maidora, não está vendido. E eu posso ligar para vocês e negociar direto com vocês? Pode. A gente já fez isso. Semana passada, em uma das nossas casas, o cliente que estava interessado em comprar, ele falou, mas eu quero testar a casa antes e testar o serviço da Maidora. Tá bom. A gente até fez um valor diferenciado para ele, porque era um prospecto futuro. Ele ficou na casa, ficou 4 dias e comprou depois. Então, assim, a gente faz isso. Maravilha. Esse ponto é interessante, naturalmente, para quem está interessado, é um teste bacana, mas mesmo como o serviço de uma plataforma aberta é um grande problema que eu percebo, outros amigos que buscam soluções alternativas, é a falta de curadoria. Você vai num Airbnb, você não sabe exatamente o padrão que você vai encontrar. Então, eventualmente, ter acesso a você direto
baita facilidade e se bobear, você estabelece um business só desse segmento. Não, mas é verdade, cara. Isso, outro dia eu aluguei um apartamento de temporada para um fim de semana em Campo Jordão. Aquele fim de semana que estava 2 graus, baita frio. Aí eu cheguei lá, 9 da noite, com 2 filhos pequenos, os 2 dormindo. Cheguei no apartamento congelante, porque não deixaram o aquecedor ligado. A geladeira não tinha uma garrafa de água. Então, assim, essas coisas na Maidora não acontecem, porque mesmo se for para locação, a nossa host vai receber, vai ter um kit mínimo na geladeira, vai ter bebida e comida, toda uma coisa de limpeza, tudo vai ter. E também ela vai ter oferecido os serviços prévios, mesmo se for proprietário ou se for inquilino. A gente cuida de tudo. Isso é uma facilidade importante. Agora, eu estou pensando um pouco também no contrário, né? Com a pandemia, muitas pessoas foram para o que seria a sua segunda residência e transformaram a residência principal em segunda. Então você mora na praia, você vem para São Paulo quando você tem uma consulta médica, quando você tem uma reunião específica, muito pontualmente. Vocês pensam em trazer esse serviço para grandes centros para inverter um pouco essa lógica também? A gente está olhando alguma coisa. Maidora, o modelo original é segunda residência. Mas muita gente me procura falando, em São Paulo. O cara de Goiás, que vem para cá de vez em quando. A gente está avaliando alguma coisa no Rio de Janeiro, a princípio, por ser uma cidade mais turística e receber cliente para turismo mesmo, né? Para lazer. São Paulo recebe muito mais para negócios. Mas eventualmente mais para frente, assim, eu falo, meu modelo, ele funciona em qualquer lugar. O nosso core é a segunda residência. A gente está presente em locais de lazer e turismo. Mais para frente posso até pensar, avaliar alguma coisa em centros como São Paulo. A segunda residência hoje teve essa virada, né? Sim. O problema de fazer isso em cidade com turismo executivo é que geralmente isso é concentrado. Então todo mundo vem nas mesmas datas. Aquela data. Exato. Então isso a gente tem que tomar cuidado. Tem que estudar um pouco melhor isso em centros como São Paulo. Rio de Janeiro já é um pouco mais diferente, porque as pessoas vão para lá para lazer mesmo, passar uma semana e curtir praia, essas coisas. Então a gente está avaliando. Mas também entrando no Rio com um parceiro forte local. Avaliando esses parceiros agora, nesse momento. E aí, olhando para próximos passos, o que vocês estão puxando em pipeline de produto? O que vocês veem como principais forças de crescimento para os próximos períodos? Como vocês estão olhando para o futuro lá na Maidora? Hoje eu já tenho mapeado os estados que a gente vai entrar esse ano, ou que a gente já está, ou que a gente está estudando as parcerias. Para o ano que vem eu tenho outros, sempre via parceiro local, mas assim, também não adianta eu abrir uma casa por estado, todos os estados do Brasil tem uma casa só, né? Então eu tenho que ir consolidando as operações. Você tem um relativo ganho de escala quando você tem várias operações. Então hoje eu estou mais concentrado, minha operação mais concentrada é São Paulo e Bahia. Então a gente está crescendo organicamente aqui, mas eu já tenho esses novos estados que a gente já mapeou como boa demanda e já tem um parceiro legal para trabalhar, para a gente entrar nesse ano. Então esse ano a ideia é chegar em 6 a 7 estados e o ano que vem a gente vai abrir outros estados do sul do país, que a gente não está ainda, Rio de Janeiro, por exemplo, mas daí mais para o ano que vem. Hoje você tem 20 operações, né, você tinha comentado. Sim. O que é a perspectiva para 24, por exemplo? Estão pensando, qual o horizonte de crescimento em número de operações? Mais ou menos dobrar, umas 40 operações no ano que vem. A escalabilidade de receita é mais ou menos proporcional? Então você dobra operações, você geralmente dobra faturamento? Depende muito da venda, né? Tem que vender, né? Tem esse pequeno detalhe, Tem que vender. Se vender, sim. Mas uma coisa que é bacana do modelo, pelo que você está explicando, é que você consegue equilibrar bem isso, né? Então, se você sente um ritmo, você não precisa colocar o capacity de crescimento muito na frente. Se você tiver uma expectativa de crescimento, você tem lá o seu BP,
vou dobrar no que vem. O mercado virou um pouco, você vai crescer Seguro. 50%, segura. Você Seguro. Não porque a gente não sai a comprar, vou comprar as 40 casas agora, pegar um dinheiro. Vou montar É diferente, pegar por uma exemplo, de uma dívida, incorporadora. Você vai lá, compra o terreno, Sim. implanta o projeto, se o mercado virou, Exato. você está com um projeto A gente ali. consegue controlar melhor essa expansão. Bacana. É. Puxa, queria agradecer pela sua participação, Eu que agradeço. pelo bate-papo, e queria que você deixasse aí seus contatos, quem quiser procurar ali os serviços da Maidor, onde pode procurar vocês, o que tem de redes sociais, como pode saber mais, acompanhar o Roberto aí nas redes sociais também. A gente está no Instagram, é MaidorBR, e o nosso site é maidor.com.br. Procura lá, que tem muita coisa legal. Toda essa plataforma de serviços que a gente falou aqui, tem no detalhe, tem todas as casas, tem todas as dúvidas, a gente tem um Q&A completaço lá no site. Tem muita dúvida, né? O cliente, por ser um modelo novo, mas a gente responde tudo, a gente tem uma equipe de pronto atendimento para fazer call, apresentar as casas. Normalmente, como as nossas casas elas não estão nos grandes centros, né? Então, o cliente de São Paulo vai comprar casa na praia, 2 horas, 3 horas de estrada. Então, a gente sempre faz um atendimento online primeiro, onde a gente explica o modelo da Maidor e mostra a casa com 3D, ou com filme, com vídeo, o mais detalhadamente possível. E aí depois marca a visita, se assim o cliente quiser. E aí você consegue fazendo esse atendimento via essa rede de parceiros que você tem para ajudar nessa visita. Sim. Então, se eu quiser hoje ver uma casa lá na Praia do Forte, eu conseguiria falar com vocês e ver a casa sem precisar pegar o avião. Na Praia do Forte, que eu já tenho operação, eu já tenho equipe lá. Então, vou ligar para minha hostess, ela vai te receber com um pãozinho de queijo quentinho, cafezinho, a casa inteira perfumada para te receber. Puxa, é isso. Eu quase indo lá para o Forte matar um pouco a saudade. Muito bom, muito obrigado, Roberto. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela explicação. Muito bom. Como você comentou, é um modelo de negócio novo e é bacana ter a sua participação aqui justamente para esclarecer para o público um pouco disso também. Legal, muito legal. Maravilha, valeu. Muito obrigado. Roberto, obrigado ao Maidor por ceder aqui a participação do Roberto conosco. E muito obrigado, naturalmente, a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional do mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós fazemos esse programa aqui todos os dias com todo carinho, para ajudar você, investidor e profissional, a se tornar cada dia um pouquinho melhor com esse bate-papo com as principais cabeças do mercado. Quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, empreendedores, quem está colocando um tijolinho a mais na economia real brasileira e que pode ser o próximo IPO ali que você tem que ficar de olho. Nós temos tudo isso aqui no Você com Dinheiro. Vai estar na Expert essa semana? Vai estar lá passeando, ouvindo um pouco daquelas palestras? Maravilha! Aproveita para passar um pouco lá no nosso stand da Com Dinheiro, visitar e conhecer a gente pessoalmente. Vai ser um prazer recebê-los, vai ser um prazer bater um papo pessoalmente com todos vocês, telespectadores aqui da BMC News e companheiros de longa data desse programa do Você com Dinheiro. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quer conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos, visite lá também www.comdinheiro.com.br e mande um e-mail para basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br para deixar suas sugestões, seus comentários sobre o programa, seu feedback, que é sempre muito bem-vindo. Então, vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário.